Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 41 desse texto sagrado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 14 ao 41. Nós vamos fazer a leitura no texto da versão Almeida Revista e Atualizada. Amém? Se você puder, por favor, se coloque de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou dos mortos, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que tendes visto e ouvido.
Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja pode assentar-se. Nós vamos orar. E nós vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra, nos oriente, nos edifique nesta noite, em nome de Jesus. Curva a sua fronte, ore ao Senhor e peça ao Senhor para falar com você de uma forma toda especial. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, palavra que é viva, que é eficaz, palavra que vai no mais profundo do nosso ser e realiza a obra que só o Senhor pode fazer através do Teu Espírito, de transformação, de renovação, de salvação na vida do homem. Por isso, meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor, que inspirou esta palavra através do Teu Espírito, agora possa falar conosco, possa nos iluminar, possa estar nos dando discernimento e a intrepidez necessária para ministrarmos a Tua palavra. É em nome de Jesus que eu te oro e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem neste momento é o sermão que não precisou de apelo no final. O sermão que não precisou de apelo no final. Se tem uma coisa que caracteriza a igreja do Senhor Jesus, a igreja cristã, é que nós somos o povo da palavra, não só da palavra escrita, mas da palavra pregada, do sermão que é ministrado. Você veio aqui esta noite não só para adorar o Senhor, mas como crente em Jesus, você veio para ouvir um sermão, para ouvir uma pregação, para ouvir uma mensagem da parte do Senhor para a sua vida. É isso que caracteriza a vida da igreja, a dinâmica da igreja. A igreja gira em torno da palavra de Deus, do sermão que é pregado aos domingos. Dr. Martyn Lloyd-Jones, que foi um dos grandes pregadores do século passado, morreu no ano de 1981, foi pastor da capela de Westminster durante mais de 30 anos. Ele dizia que nós precisamos resgatar a primazia da pregação. Ele defendia que não há substituto para a pregação. Não existe outra coisa que a igreja deva colocar no lugar da pregação. O que faz diferença na vida de uma igreja é a pregação bíblica, fiel. É o sermão que é ministrado no poder e na autoridade do Espírito Santo. Quando a gente lê, por exemplo, a biografia do Dr. Martyn Lloyd-Jones,
quando ele assumiu a primeira igreja no seu pastorado, ainda lá no país de Gales, e ele chegou naquela igreja, ele viu que aquela igreja tinha um bocado de adereço para atrair as pessoas. Por exemplo, uma sala de jogos com sinuca, com coisas, teatros e tantas coisas que eram usado como estratégia para atrair as pessoas. E ele conta que quando chegou ali, que viu aqueles artifícios para atrair as pessoas, ele disse: pode mandar tocar fogo em tudo isso aqui, pode desprezar tudo isso aqui, porque as pessoas têm que vir para a igreja por causa da pregação que é ministrada da palavra de Deus. É a pregação da palavra de Deus que vai fazer diferença na vida delas, que vai transformar a vida delas. Não é colocando uma sala de jogo, não é fazendo uso disso, daquilo, é a pregação ungida, poderosa do Espírito Santo de Deus que vai fazer diferença na vida dela. Eu lembro que no seminário, meu professor de homilética, reverendo Samuel, ele dizia que a pregação é a coroa do ministério pastoral, é o clímax do ministério pastoral. O pastor, ele tem que ser alguém que se preocupa com o sermão, com a pregação. A vida dele gira em torno do sermão que ele prega no domingo de manhã, no domingo à noite ou em outros momentos. Ele tem que se dedicar a isso, porque é através do sermão que ele vai alimentar a igreja, que ele vai estar ministrando a palavra do Senhor ao coração da igreja. E quando a gente olha para a história da igreja, nós vemos que toda vez que houve um grande avivamento, toda vez que houve algo diferente na vida de uma igreja, foi fruto da pregação bíblica, fiel, ungida, poderosa. Foi fruto de um homem que se colocou num púlpito, não só para estar ali como pastor daquela igreja, como líder, mas se colocou num púlpito para pregar única e exclusivamente a palavra de Deus. Nós somos chamados para pregar a palavra, não sobre a palavra, mas para pregar a palavra, para ministrar a palavra de Deus. E todo crente é especialista em ouvir sermão. Você já parou para pensar quantos sermões você já ouviu na sua vida? Você que está na igreja há muito tempo? Se você levar em consideração os domingos que tem no ano, e se você é aquele crente que frequenta regularmente a igreja, no mínimo, no ano, você escuta 50 sermões, por baixo. Se você vem o culto da manhã e da noite, você escuta 100. Se você frequenta outras atividades, aí multiplica. Agora coloque isso em 10 anos, 20 anos. Quantos sermões você já ouviu? A pergunta é: qual a diferença que eles fizeram ou estão fazendo na sua vida? Mas o ponto que eu quero destacar aqui, para a gente entrar no texto, é que o sermão é importante na vida da igreja. E é tão importante que nós estamos aqui diante de um texto que retrata para nós o primeiro sermão na história da igreja cristã. Na inauguração da igreja cristã, a igreja de Deus, ela existe desde a eternidade, quando Deus escolheu o seu povo, e lá no Jardim do Éden já tem uma igreja visível, e em Atos dos Apóstolos nós temos a inauguração da igreja cristã, quando o Senhor derrama do seu Espírito Santo sobre aquele pequeno grupo. E aqui nós temos esse primeiro sermão da história da igreja cristã. Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, de autoridade, e prega um sermão diante daquelas pessoas que estão ali contemplando o fenômeno do dia de Pentecostes e que estão céticas, que estão criticando aquilo que está acontecendo. E Pedro se levanta e começa a pregar a palavra de Deus, e diz que quando Pedro conclui esse sermão, Pedro não precisou fazer um apelo. O apelo veio dos bancos e não do púlpito. Aquele povo foi tão impactado pela palavra de Deus, ministrada por Pedro, que não precisou Pedro fazer um apelo, usar de qualquer artifício emocional,
Antes de Pedro fazer qualquer coisa, aquele povo disse assim: que faremos? Aí Pedro diz: arrependei-vos, sejam batizados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. É o primeiro sermão. E como eu disse, tendo em vista que nós somos especialistas em sermões, tanto eu como você, vamos avaliar esse sermão de Pedro. Vamos avaliar esse sermão que não precisou de um apelo no final. Até porque apelo é algo muito recente. Apelo é uma prática que vai surgir na história da igreja com um avivalista chamado Charles Finney, século XVIII. E esse avivalista, ele vai introduzir na liturgia das suas cruzadas, das suas pregações, o apelo para o banco dos desesperados. E a partir daí, outros avivalistas começaram a implantar esse sistema de apelo na igreja. Mas durante toda a história da igreja, 1.800 anos, 1.700 anos, a igreja nunca precisou fazer apelar para as pessoas, colocar um fundo musical, ficar usando de artifício psicológico para que a pessoa aceite Jesus. A igreja pregava a palavra, os pastores ministravam a palavra, e o Espírito Santo de Deus é quem faz a obra no coração. Não precisa você apelar, você oferecer Jesus como se estivesse oferecendo uma mercadoria na feira livre. Não precisa. O apelo não é necessário quando a pregação é bíblica, é ungida, é poderosa no Espírito Santo de Deus. Os corações se derretem quando o pregador está falando a palavra de Deus. Não precisa ele fazer uso de nenhum expediente psicológico para manipular o seu auditório. Aqui, Pedro ministrou a palavra e não precisou fazer apelo no final. O povo mesmo clamou: que faremos? Isso nos faz lembrar a pregação de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um dos grandes avivalistas também na história da igreja, uma das grandes mentes dos Estados Unidos. E aquele homem, ele era um pastor congregacional, calvinista, consagrado, cheio do Espírito Santo. E um dia ele ministrou um sermão na sua igreja, e o tema do sermão foi: pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele era calvinista, reformado, ele não fazia apelo no final. E diz a história que Jonathan Edwards, com a lamparina na mão e o esboço na outra mão, lendo o sermão era lido. Ele lendo o sermão, e à medida que ele vai lendo aquele sermão e as pessoas vão ouvindo aquela pregação, diz que as pessoas, aquelas irmãs assim com as unhas mais crescidas, elas iam cravando as unhas nos bancos da igreja. As pessoas que estavam ali presentes começaram a ficar desesperadas. Muitos começaram a ter uma sensação como se o inferno se abrisse e elas iam cair condenadas, porque aquele homem estava pregando o evangelho de Deus e aquelas pessoas estavam vendo o resultado da pregação na vida delas. E isso produziu um poderoso avivamento naquela igreja. Vidas salvas, vidas transformadas, gente convertida ao Senhor. Não precisou de nenhum tipo de estratégia humana, simplesmente uma lamparina na mão, o esboço na outra, pregando a palavra, expondo a palavra. Agora um detalhe: antes desse sermão, Jonathan Edwards tinha orado e jejuado vários dias, e tinha lido e relido a palavra de Deus, para poder ministrar aquela palavra ao coração da igreja. Então vamos olhar para esse texto e poder extrair daqui algumas lições sobre esse sermão que não precisou de apelo no final. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é que esse sermão que não precisou de apelo no final foi pregado por um homem comum. Foi pregado por Pedro. E quem era Pedro? Pedro era um homem simples, comum, como eu e você. Pedro era um pescador, chamado por Jesus, escolhido por Jesus.
Um homem que, quando nós olhamos para a sua biografia, para a sua vida, é um homem claudicante, que tropeça aqui e acolá. É um homem que muitas vezes fala demais, é temperamental. É um homem que tem avanços e recuos. É um homem comum, como eu e você. E isso deve alegrar nosso coração, principalmente aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que exercem o ministério, e você também, porque quando Deus quer usar alguém, Deus usa pessoas comuns, como Pedro, como Paulo, como tantos outros. Pedro era um homem simples, comum, um pescador, não era um erudito, um doutor, um PhD, alguém formado em Harvard. Pedro é um homem simples. Porém, o que fazia diferença na vida desse homem é que ele era um homem, primeiro, convertido a Cristo, e segundo, era um homem que estava cheio do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus. Isso é que faz diferença. O Senhor não olha a nossa cor, a nossa aparência, a nossa estatura, os diplomas que nós temos na parede. O Senhor não olha aonde nós nos formamos. O que o Senhor olha e faz é a obra na vida dos homens. O sermão que não precisou de apelo no final não foi pregado pelos grandes eruditos de Jerusalém, os doutores da lei, os mestres da lei, os grandes rabinos da época. Esse sermão foi pregado por Pedro, pescador, que há pouco tempo tinha negado o Senhor, que há pouco tempo tinha claudicado na sua fé. Esse homem simples, humano, cheio de falhas, mas que agora está se colocando de pé diante de uma multidão e falando no poder, na autoridade do Espírito Santo, ministrando a palavra de Deus. E quando ele termina o sermão, sem fazer apelo, 3.000 almas se convertem. Você já pensou que pregação extraordinária? Que pregação bombástica? Que pregação poderosa! Que pregador você conhece? Qual é o pregador que nós conhecemos que no final do sermão dele 3.000 pessoas se converteram de uma só vez? Qual o pregador que você conhece? Pois aqui, um pescador da Galileia, um homem comum, um homem simples, Pedro, foi levantado por Deus para ministrar a palavra para gente culta, gente analfabeta, gente religiosa, gente incrédula, gente de todos os tipos, oriundas de todas as regiões. E esse homem, levantado por Deus, ele prega um sermão extremamente poderoso e eficaz. O sermão que não precisou de apelo no final, foi pregado por um homem comum. Então há esperança para nós, meus irmãos. Há esperança para mim, há esperança para os presbíteros da igreja que ministram, para os irmãos que se sentem chamados para o ministério. Há esperança para você que quer fazer a obra de evangelização. Deus pode te usar, assim como usou Pedro, que fedia peixe. Deus pode te usar. Deus usa os bacanas, os doutores, os instruídos, a turma da prateleira de cima usa, mas Deus usa também os Pedros, gente simples, gente semi-analfabeta, gente lá do campo, do interior, gente que você olha para ela e você diz assim: esse aí não tem condição nenhuma. Ah, pois é esse mesmo que Deus pode usar para a sua glória, para trazer um grande e poderoso avivamento na igreja do Senhor. Olha a história da igreja. Sabe quem foi o maior evangelista do século XX? Considerado o maior pregador do século XX? Dr. Billy Graham. Qual a origem do Dr. Billy Graham? Dr. Billy Graham vem
da zona rural nos Estados Unidos, nascido e criado no campo, numa fazenda caipira. Um jovem tão simples, tão humilde, que quando ele foi fazer o seminário, ele era tão tímido, que todo mundo pregou o sermão de prova e ele não, porque ele não conseguia falar diante da turma, tamanha a sua timidez. E o professor chegou para ele e disse: você tem que falar, senão não se forma. Aí Billy Graham, ele ia para dentro do mato, o seminário era numa fazenda, ele ia para dentro do mato e treinava o sermão pregando para as árvores. Pregando para as árvores. Um dia, quando ele está lá treinando assim o discurso, a oratória, o sermão, aí chega, quando ele diz amém, a turma está do outro lado e todo mundo grita amém. Estava todo mundo desconfiado do que ele fazia dentro do mato, pegaram ele de surpresa, falando. Eu conheço muitos que falam no espelho, que treina, gente que tem um frio na barriga, nervosismo, se sente incapaz de estar à frente. E louvado seja Deus. Eu aprendi uma coisa, irmãos, na minha vida, e eu guardo isso no meu coração até hoje. No dia que você se sentir capaz de fazer a obra de Deus, acabou para você. Acabou. Eu não estou aqui porque eu sou capaz. Eu não estou aqui porque eu sou o cara. Eu estou aqui porque Deus capacita. É Deus que capacita. Então, é uma perguntazinha básica que você sempre tem que fazer quando alguém vai ser avaliado para um ministério, para exercer uma função na casa do Senhor. Meu irmão, qual a visão que você tem? Se o cara disser, eu sou capaz, eu sei, eu posso, se depender do meu voto, eu reprovo ele. Agora, quando ele diz assim, rapaz, eu sinto um frio na barriga, eu me sinto incapaz, opa, esse aqui está no caminho certo. Esse está no caminho certo. Irmãos, eu prego há 20 e tantos anos. Mas antes de vir para cá, por exemplo, eu estava em casa, eu sinto um nervosismo de vir ao púlpito. Eu fico preocupado. Eu gosto quando o louvor demora mais um pouquinho, porque eu fico ali me preparando, eu fico orando. Oh, Senhor, me abençoa, ajuda aí. Aí o nervosismo vai passando um pouquinho. É assim com todo mundo. Porque nós somos humanos, falíveis, fracos. Assim como Pedro. Mas são esses que o Senhor usa, são esses que o Senhor abençoa, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, é na nossa fraqueza. O Dr. John Stott diz que um dia ele foi pregar numa conferência, e ele, quando chegou na conferência, uma conferência para mais de 3.000 jovens, ou era 5.000 jovens, ele disse que no segundo dia ficou praticamente sem voz. E ele disse, e agora? Como é que eu vou pregar? Porque numa conferência, num ginásio, para tantas pessoas, você tem que ter uma voz potente. E ele estava quase sem voz. Só que ele disse que naquele dia ele ministrou o sermão com a voz baixinha, quase acabando. E ele falou, e ele disse que saiu dali envergonhado com aquela situação, a dinâmica daquele sermão. Só que aquele sermão, até hoje, tem impacto no mundo. É a série do Dr. John Stott sobre a segunda carta de Timóteo, que influenciou jovens e homens no mundo inteiro. E ele disse que aprendeu ali a lição. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando nós somos fracos que nós somos fortes, porque Deus age na nossa vida. É Pedro. Pedro aqui, meus irmãos, o que estava acontecendo? O Espírito Santo veio sobre os apóstolos, sobre os discípulos que estavam ali reunidos no cenáculo, orando, buscando a presença do Senhor. E quando o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em línguas e começaram a testemunhar das grandezas de Deus, as pessoas que estavam ao redor começaram a zombar. E diziam, estão bêbados, estão embriagados, 9 horas da manhã e essa turma já está aí de porre. Está tudo bêbado. Aí Pedro se levanta, o Pedro que antes era covarde,
o Pedro que não teve coragem de testemunhar diante de uma criada, de uma serva, agora, o Pedro que agora é convertido e cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, ele se levanta diante das autoridades de Israel, diante daquela multidão e começa a proclamar a palavra de Deus. É Pedro que se levanta. Então, essa é a primeira lição. O sermão que não precisou de apelo no final foi pregado por um homem simples, um homem comum, como eu e você. Olha como é que diz o texto. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Pedro se levanta com autoridade, com intrepidez, com ousadia. Quem dá isso aqui, meus irmãos, é Deus ao pregador. O pregador é alguém que tem que se levantar com intrepidez, com ousadia. Não na sua força, mas na força do Senhor, no poder do Senhor. Quando o pregador se levanta, ele está se levantando ali como um representante de Cristo. E ele fala no poder e na autoridade de Cristo. Por isso que Pedro diz que ele se levanta e ele diz: irmãos, varões, irmãos, o que está acontecendo aqui não é o que vocês estão pensando. Se levantou com autoridade. Segunda lição que nós aprendemos é que o sermão que não precisou de apelo no final é um sermão que é bíblico. É um sermão que não só é pregado por alguém comum, um homem simples, mas convertido, cheio do Espírito e da palavra, mas é bíblico. Porque o segredo não está pura e simplesmente no pregador, no mensageiro. Pedro se levanta não para falar de si mesmo, não para pregar a si mesmo, não para falar das suas façanhas, dos seus predicados éticos, morais, espirituais. Pedro se levanta não para contar histórias, anedotas, para fazer o povo rir. Pedro se levanta não como alguém que vai ali fazer massagem no coração do povo. Pedro se levanta para proclamar a palavra de Deus. E, meus irmãos, nós precisamos atentar para isso. Porque o sermão que não precisa de apelo no final, o sermão que vai ser eficaz e que vai converter vidas, transformar vidas, lares, famílias, igrejas, sociedades, é um sermão que é pregado por alguém simples, humilde, cheio do Espírito Santo, mas é um sermão que tem como base, como alicerce, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha como é que diz o texto. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí Pedro começa a citar o profeta Joel, a falar do profeta Joel, a trazer à memória do povo o profeta Joel. Depois ele vai para os Salmos de Davi, e ele lê os Salmos, e ele aplica os Salmos, e ele faz com que o povo tenha contato com a palavra de Deus. Ele traz à mente do povo a palavra de Deus. Eu gosto muito do que o pastor Hernandes fala sobre pregação, porque ele diz assim: Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra que não volta vazia não é a palavra do pregador. A palavra que tem a promessa de não voltar vazia é a palavra de Deus. Então, o sermão que não precisou de apelo no final e que não precisa de apelo no final é aquele sermão que está calcado, fundamentado
única e exclusivamente na palavra de Deus. É quando o pastor sobe no púlpito, abre a Bíblia e expõe a Bíblia para o povo. E a igreja precisa prezar por isso. A igreja precisa exigir isso. A igreja precisa querer isso. Porque, meus irmãos, é triste, mas é verdade. O que menos se escuta nos púlpitos das igrejas evangélicas brasileiras é a palavra de Deus. Se tem tudo, se coloca de tudo, aí tem que fazer apelo no final. Aí tem que fazer uso de psicologia barata, de manipulação, de subterfúgios humanos para atrair o povo. Por quê? Porque falta a palavra de Deus. Aqui não. Aqui Pedro se levanta, mas Pedro não se levantou para falar dele, da família dele, das obras dele. Pedro não se levantou para contar piada, para fazer o povo rir. Pedro não se levantou para estar contando histórias com fundo moral. É claro que há momentos em que você pode usar uma ilustração e, como diz os especialistas em homilética, a ilustração é como uma janela para o sermão, ela traz uma luz para o sermão, mas ela não pode se tornar o sermão, porque tem pastor que é um contador de história. Eu sei de casos, irmãos, de pastor que subiu no púlpito, contou uma historinha com fundo moral, aplicou e depois terminou e esqueceu de ler o texto da Bíblia. Assim, e o texto da Bíblia? E qual é o texto que ele vai expor para a igreja? Não, ele contou uma história. Certa feita eu fui visitar uma igreja, e aí, um momento de louvor maravilhoso, e quando chegou na hora da pregação, eu disse, amém, glória a Deus. O pastor subiu no púlpito, e aí ele foi falar da última viagem que ele tinha feito, da série que ele estava assistindo. Ele contou histórias e mais histórias, e no final ele leu um texto para desencargo de consciência, mas não expôs o texto. E eu saí dali dizendo assim, perdi meu tempo. Eu podia estar fazendo outra coisa. Eu podia estar em casa, eu podia estar assistindo um culto na internet, eu podia estar lendo a minha Bíblia, estar lendo um livro, do que vir para cá para ouvir sobre a viagem do pastor. Do que vir para cá para ver o pastor falando sobre a última série que ele viu na Netflix. Meus irmãos, o compromisso da igreja é com a palavra de Deus. O púlpito está no centro, não é para dar destaque ao pastor. O púlpito está no centro para dar destaque à palavra de Deus. Foi por isso que os reformadores colocaram o púlpito no centro. Porque quando o pastor se levanta e ele expõe a palavra de Deus, é Deus falando com a sua igreja. Daí os reformadores, como Calvino dizia, a voz é do pastor, mas a palavra é de Deus. O pastor é só o veículo que transmite essa mensagem, essa palavra. Então, Pedro se levantou, e ele vai se levantar e vai se dirigir àquela comunidade, àqueles irmãos, com intrepidez, com ousadia, com coragem, mas ele vai se levantar com um texto bíblico. O profeta Joel, os Salmos, ele vai se levantar expondo a palavra de Deus. E veja o que Pedro faz aqui. Ele lê o texto, ele explica o texto e ele aplica o texto para aquele povo. Veja que coisa extraordinária. E aqui, pelo contexto, nós vemos que Pedro está falando de cabeça. Pedro se levanta e cita o profeta Joel. E ele cita o profeta Joel em detalhes para aquela comunidade. Ele diz, olha, vocês estão interpretando mal. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. E olha o que ele diz aqui. Leia comigo, por favor. O que foi dito aqui é o que foi falado pelo profeta Joel.
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Aí ele vai começar a aplicar o texto à luz da pessoa de Jesus. O pastor é chamado para pregar a palavra de Deus. E aqui tem algo interessante que eu aprendi no curso de pregação com o pastor Hernandes, quando eu fiz em 2005, por aí, curso de pregação com ele. Ele dizia assim: quando você for pregar um texto, decore o texto. Leia o texto 1, 2, 3, 10, 30 vezes. Mas faça com que esse texto entre em você. Decore o texto. Tenha intimidade com o texto. Pedro aqui provavelmente está falando de cabeça mesmo. Porque Pedro leu o profeta Joel. Pedro meditou no profeta Joel. E quando aconteceu o Pentecostes, Pedro se lembra da palavra do Senhor lá do profeta Joel, e ele agora está expondo essa palavra para o povo e aplicando para a vida do povo. O pastor é o homem de um livro só, da palavra de Deus. Ele tem que, como costuma dizer aqui o presbítero Gutenberg, ele tem que estar encharcado da palavra de Deus. Ele tem que ler, reler, ele tem que meditar, para que quando ele abra a boca, a igreja não está interessada nas suas ideias, a igreja quer ouvir da boca do pastor a palavra de Deus. O sermão que não precisou de apelo no final é um sermão bíblico. É um sermão bíblico. Ô meu irmão, exija isso do seu pastor. E você, pastor, que está assistindo essa pregação, por favor, avalie seu ministério. Veja se você está sendo bíblico. Veja se você está sendo um homem da palavra. Veja se a sua igreja está vendo a palavra do Senhor nos seus lábios, na sua boca. Nós não somos chamados para pregar a última notícia, a última novidade, o último livro que leu. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. Porque é esta palavra que não volta vazia. Ler, explicar e aplicar. Terceira coisa, o sermão que não precisou de apelo no final é um sermão que foi pregado por um homem comum, é um sermão que tem como fundamento a palavra de Deus, é o fundamento desse sermão. O sermão que não precisou de apelo no final é um sermão cujo tema é Cristo. Ele é cristocêntrico. Irmãos, isso aqui é fundamental e é um desafio para mim, é um desafio para os presbíteros da igreja, para os pregadores. O sermão, ele tem que ser cristocêntrico, ele tem que apontar para Cristo, ele tem que mostrar Cristo. Veja que Pedro está pegando um texto lá do Antigo Testamento, está pegando um salmo de Davi, e ele aplica para a pessoa de Cristo. E quando a gente olha para o texto aqui, olha o conteúdo da pregação de Pedro: a morte de Cristo, a ascensão de Cristo. Ele prega aqui a ressurreição de Cristo. Ele prega aqui o sofrimento de Cristo. Pedro está tomado de Jesus Cristo e ele está expondo a pessoa de Cristo para aqueles irmãos ali, porque nós somos chamados para proclamar Cristo. Cristo. Olhe para o texto. Varões israelitas, atendei a estas palavras.
Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Portanto, não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permaneceu entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo disse: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Olha o tema da pregação desse homem. Olha o conteúdo da pregação desse homem. É Cristo. Cristo como homem, o seu sofrimento, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação, o Cristo glorificado, o Cristo exaltado, esse Cristo que virá, esse Cristo que foi morto por mão de iníquos, esse Cristo que é santo, que é puro, que é justo, que é bom, esse Cristo que ressuscitou. Pedro está tomado de Cristo, e ele está pregando Cristo a partir do Antigo Testamento. Por quê? Porque toda a Bíblia aponta para Cristo. O tema é Cristo. Conta-se que um dia um jovem ministrou um sermão e Charles Spurgeon chegou para ele e disse: meu filho, o seu sermão foi maravilhoso do ponto de vista homilético, do ponto de vista da exegese, mas seu sermão tem um defeito seríssimo. Ele disse: o quê? Faltou Cristo. Ele disse: doutor Spurgeon, mas nesse texto aqui, Cristo não está. Ele estava pregando num texto do Antigo Testamento. E Spurgeon disse: meu filho, cada rua, cada esquina, cada viela das Escrituras aponta para Cristo. É só você olhar. E era isso que os reformadores defendiam, de que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem como tema e propósito mostrar a pessoa bendita e gloriosa do nosso Salvador. Dr. Martyn Lloyd-Jones, que eu citei no início desta pregação, um dia ele foi pregar numa igreja e após o sermão dele, o pastor da igreja também chamou a sua atenção e disse: está faltando Cristo na sua pregação. Martyn Lloyd-Jones foi para casa, pensou sobre aquilo, foi num sebo,
comprou 2 livros sobre a pessoa e a obra de Cristo, a expiação de Cristo, se trancou num quarto, leu aquelas obras sobre a pessoa de Cristo, e quando ele sai dali, ele prega um dos sermões maravilhosos do ministério de Martyn Lloyd-Jones: Jesus Cristo e este crucificado. E a partir daí o seu ministério toma outro rumo, porque ele vai sempre apontar para a pessoa de Cristo. Conta-se que 2 homens foram pregar numa igreja. Um pregou de tal forma que o povo saiu impressionado com ele. Era um grande orador. Era alguém que falava com desenvoltura, carismático. E a igreja saiu encantada com ele. O outro não era tão bom como aquele, mas a diferença é que a igreja saiu dali dizendo: eu estou mais encantada com Jesus, eu estou amando mais a Jesus, porque aquele pastor, ele apontou para Cristo. Meus irmãos, essa igreja existe por causa de Cristo. O púlpito existe para apontar para Cristo. O ministério pastoral é para apontar para Cristo. Um dia Cristo vai voltar e vai pedir contas do meu ministério, e a grande questão é: eu peguei este rebanho que Ele colocou nas minhas mãos e fiz com que este rebanho olhe para Ele, se volte para Ele, ou eu tomei as ovelhas para mim? Eu chamei para mim a atenção, eu preguei a mim mesmo, ou a minha denominação, outras coisas. Nós somos chamados a pregar Cristo, porque foi Cristo que morreu por nós, que deu a vida por nós, que perdoou os nossos pecados e que subiu ao céu e virá buscar a sua igreja. A igreja é dele, ele é o Senhor. E veja que Pedro está dizendo aqui: vocês mataram ele, mas Deus o ressuscitou, e este Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele agora está exaltado. Exaltado. O sermão que não precisa de apelo no final é aquele sermão que do início ao fim deixa muito claro quem é Jesus, a importância de Jesus, a obra de Jesus, o valor de Jesus, a beleza de Jesus. É esse sermão que aponta para o Senhor Jesus. É o nosso desafio. É o nosso desafio. As pessoas não devem sair da igreja encantadas com o pregador, com o templo, seja lá o que for. As pessoas têm que sair da igreja encantadas com Jesus Cristo, apaixonadas por Jesus Cristo, amando ao Senhor Jesus Cristo. Mas o sermão que não precisou de apelo no final, em penúltimo lugar, é um sermão que foi pregado por um homem simples, que tem como fundamento a palavra de Deus. É um sermão cujo tema é Cristo, mas é um sermão que exige arrependimento dos seus ouvintes. Veja que Pedro está se levantando com ousadia, com intrepidez, com poder, e ele está pregando a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Ele está expondo o conteúdo do Evangelho, que é Cristo, o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a exaltação de Cristo, a volta de Cristo. Mas aqui não é uma aula de cristologia, aqui não é uma palestra de cristologia, aqui não é uma aula de seminário, um curso acadêmico, é um sermão. E a gente precisa ter muito cuidado, meus irmãos, porque sermão não é uma palestra. Tem gente que sobe no púlpito e dá uma palestra, ele dá uma aula, ele é um bom professor, e ele tem muito conhecimento, e ele passa 1 hora falando sobre todos os detalhes da cristologia.
os concílios, as decisões, os textos. Mas a pergunta é, e o que isso aí tem a ver com a minha vida? Qual a aplicação, qual a relevância para a minha vida? Dr. John Stott dizia que o sermão começa na aplicação. Até o momento da aplicação, você não pregou. Quando chega na aplicação, aí sim, porque você vai pegar o conteúdo que você expôs e agora você vai dizer, isso aqui se aplica à sua vida dessa forma. As pessoas vêm para a igreja não para ouvir uma aula, elas vêm para a igreja para ouvir um sermão. E o sermão ele tem um objetivo, ele tem um alvo. O pastor Hernandes costuma dizer que o sermão é como uma bala, um projétil. Ele tem que ser certeiro. O pastor tem que ser certeiro naquilo que ele faz, na hora que ele está pregando. Há muitos anos atrás eu li um livro sobre pregação, que o autor ele dizia assim, que a pregação ela tem que responder duas perguntas. Toda pregação. O que o texto disse e o que diz. Eu tenho que olhar para o texto e tirar do texto a seguinte informação. O que esse texto disse para os ouvintes originais? Os primeiros ouvintes, os primeiros leitores. Então eu estou pregando sobre o Salmo 23. O que disse? Aí eu vou procurar saber o que é o pastor, as ovelhas, os campos. Eu vou pegar todas essas informações históricas, culturais, entender o texto, quem escreveu o texto, para quem escreveu, qual a dinâmica daquele texto. Mas se eu terminar o sermão simplesmente falando sobre o que é o pastor, a ovelha, os campos, o tipo de alimentação, o tipo de lã, se eu ficar simplesmente falando isso, o irmão vai sair do culto e vai dizer assim, e o que isso aí tem a ver com a minha vida? Agora, depois que eu fiz a exegese, que eu extraí do texto o sentido do texto, eu tenho que fazer a aplicação. Isso aqui significa isso e isso na sua vida. E aqui, meus irmãos, não é apelo. Aqui é quando você coloca a pessoa diante da palavra de Deus. Veja que Pedro está pregando o texto, está expondo o texto, no poder e na autoridade do Espírito Santo, e ele diz, é com vocês que eu estou falando. Vocês mataram esse Cristo. Vocês entregaram ele por mãos de iníquos. Vocês é quem são responsáveis pela morte do Senhor. Ele foi entregue pelo determinado propósito e presciência de Deus, mas isso não exclui a culpa de vocês. Ele está trazendo o texto e o contexto para aquele povo. E o povo entendeu de tal forma que disse assim, que faremos? E Pedro diz, arrependam-se. Arrependam-se. A verdadeira pregação é aquela que o pastor, ele prega essa mensagem de arrependimento, ele exige mudança do seu auditório. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido. Olha como é que o texto termina. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. O coração foi traspassado, ferido, uma espada entrou naqueles corações ali. A verdadeira pregação, quando ela é cheia do Espírito, da palavra, quando o pastor está pregando na autoridade do Espírito Santo, os corações são compungidos, são feridos, são traspassados pela espada da palavra de Deus. Compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho
e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O sermão foi aplicado, o sermão teve endereço certo. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque tem muito pregador que tem medo de aplicar o texto para a vida do povo. E quando o pregador faz isso, ele se transformou num falso profeta. Num falso profeta. Porque nós somos chamados para pregar a palavra de Deus, independente de quem esteja presente. Independente das consequências daquele texto, ou daquela pregação para a sua própria vida. Independente. Daí a importância da pregação expositiva sequencial. Porque tem textos na Bíblia que, se você não estiver pregando de forma sequencial, você nunca pregaria. Nunca pregaria. Por exemplo, o texto de hoje pela manhã, que quando você lê o texto, o povo já fica arrepiado. Eu preguei o mesmo texto que eu ministrei hoje pela manhã, eu preguei ontem em outra igreja, e na leitura do texto eu via o auditório, o murmurinho no auditório. Hoje pela manhã aqui não foi diferente. Enquanto eu estava expondo o texto, pessoas, isso não é um texto para pregar no domingo, isso não é um texto para o pastor estar falando, mas nós estamos numa sequência, e não tem como pular, e é palavra de Deus. E a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela corta para lá, corta para cá. Ela corta para o pastor, ela corta para o presbítero, para o diácono, para a irmã, para quem quer que seja, quando o pastor está sendo fiel na exposição da palavra de Deus. Então, daí a vantagem da pregação expositiva. Mas essa pregação, quando é aplicada para o povo, e aí o povo começa a pensar e refletir, o coração foi tocado. Irmão, quando você escuta uma pregação, e aquela pregação foi lá no seu coração, e você sente, é comigo. Não é para você ficar com raiva do pastor não, ou do irmão, é para você dizer assim: ah, Senhor, essa pregação aí falou comigo, então o que eu devo fazer? Arrependa-se, converta-se, peça perdão ao Senhor, para que os seus pecados sejam perdoados. Você vai receber o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para você também. Agora, se você se revoltar contra a palavra, talvez você não seja ovelha de Cristo. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem. Elas não ouvirão a estranhos, elas me seguem. Então o verdadeiro crente, a verdadeira ovelha, ele escuta a pregação da palavra, e quando é Jesus falando, o texto sendo exposto, por mais que doa, por mais que aquilo ali fira o seu coração, compungiu o coração, feriu, traspassou o coração, ela diz assim: o que eu devo fazer? O sermão que não precisa de apelo, em último lugar, é o sermão que o povo sai dizendo assim: o que eu devo fazer depois que eu ouvir essa palavra? Como é que deve ficar a minha vida? Eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu preciso refletir sobre isso. Aí eu vou marcar um gabinete com o pastor, eu vou conversar com o presbítero, aí eu vou pesquisar mais esse assunto, eu vou ler um livro, eu vou orar mais, eu vou pedir perdão ao Senhor, eu vou mudar de vida, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Como é que o texto termina? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Aqueles irmãos receberam a palavra, foram tocados pela palavra, tomaram uma atitude, uma decisão, foram batizados, e o que diz o texto? Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que pregação, que mensagem, pregada por um pescador, pregada por um homem simples, mas um homem que se levantou no poder, na autoridade do Espírito Santo, porque a pregação tem que ser ungida pelo Espírito,
Um homem que se levantou e cria na autoridade da palavra de Deus, então ele expõe a palavra de Deus. Um homem que se levantou e pregou Cristo, não a si mesmo, não a sua denominação. Um homem que se levantou e não teve medo de expor o pecado do povo e de aplicar a palavra à vida daquele povo, mesmo sabendo das consequências que poderiam vir. Mesmo sabendo. Aqui Pedro está pregando para gente hostil, gente que estava zombando, criticando. Pedro não está pregando aqui para uma congregação que está batendo palma para ele, não. Ele está pregando aqui para um povo que disse: está todo mundo aí embriagado. Mas ele tem coragem de pregar a palavra de Deus, de expor a palavra de Deus para aquele povo. Pedro é esse homem que pregou esse sermão, que não precisou de apelo, porque o apelo veio do próprio povo. Que faremos? O coração foi tocado. O sermão que não precisa de apelo é o sermão que os corações foram traspassados pela mensagem enquanto o pregador estava falando. Enquanto o pregador estava falando, o Espírito Santo de Deus estava com a espada traspassando os corações, ferindo, compungindo os corações. E aí vidas são transformadas. Eu desafio você, meu irmão, a olhar a história da igreja. E como eu disse no início, toda vez que a igreja enfrentou um avivamento, foi resultado de uma pregação poderosa. Por isso que Martin Lloyd Jones dizia: não há substituto, não há substituto. Existe um mistério, uma graça, algo sobrenatural aqui. Quando um homem se levanta, um homem com debilidades, com deficiências, um pecador, mas quando ele se levanta e ele expõe a palavra, existe um milagre, que é chamado o milagre da pregação, que Dr. John Stott dizia, é um milagre duplo. Primeiro, o Deus santo, puro, verdadeiro e bom, usar um homem que não é santo, que não é puro, um homem que é pecador. Segundo milagre da pregação, é o povo que está assistindo, é um povo também pecador, um povo impuro, está olhando para aquele homem ali na frente e está recebendo a palavra, a voz é dele, mas eles reconhecem que aquela palavra ali é de Deus, e aí vidas são transformadas. Vidas são transformadas. Que Deus levante pregadores, que pregue sermões, que não precisa de apelo emocional no final, que não precisa estar manipulando as pessoas, que não precisa estar criando expediente. Que Deus levante homens como Pedro, que se levante no poder e na autoridade do Espírito Santo para trazer um poderoso avivamento. Pastor, mas isso aí foi Pedro. Não, meu irmão, na história da igreja está cheio de irmãos e gente simples que o Senhor levantou e que essas pessoas pregavam e vidas, massas se convertiam. George Whitefield, John Wesley e tantos outros. Gente usada por Deus para trazer milhões e milhões à presença do Senhor. O que falta é pregador que se coloque na presença do Senhor para ser usado por Ele. Que Deus nos ajude e que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Queria convidar aqui o presbítero Tiago para orar por nós.